Turma, vocês podem dar troféu de cabeção maior para mim? Eu parei o vídeo aí no meio da resolução, né? Eu resolvi o exercício A, e a hora que eu fui mudar para o B, ao invés de pausar o vídeo, eu bloqueei, tá? Então acompanhem aqui, ó, a resolução já foi feita, mas eu discuto com vocês. O que aconteceu foi o seguinte: a minha superfície é de 50 centímetros e eu transformo em centímetros quadrados, transformando para metros, fica 5, 10 a menos 3, tá? Então, vendo aqui a transformação, aqui está explicado como eu fiz isso, tá? Centímetros é 10 a menos 2 metros, como eu estou elevando ao quadrado, centímetros fica 10 a menos 4. O que a gente discutiu lá na aula, pressão é força por área ou a força é pressão vezes a área. Então, para calcular a pressão no inferior, eu pego a pressão no inferior, essa pressão que está aqui, que a gente calculou no item A, e multiplico por essa área que eu acabei de encontrar, tá? E vai me dar 530 newtons de pressão no fundo da lata. Se eu refaço essas contas para a superfície, vou reutilizar esse valor aqui, ó, da parte superior, 1,04, tá aqui, ó, multiplicado pela área, vai dar 520 newtons, tá certo? Então agora a gente vai para a resolução do item C. Ele pede a intensidade do empuxo na lata, tá? A intensidade do empuxo aqui vai ser bem tranquila para a gente estar resolvendo o item C. Olha só, o empuxo, não foi o que a gente disse lá na parte de teoria? Força no fundo menos a força na parte superior. Então, o empuxo é a força aplicada no inferior menos a força aplicada na parte superior. Temos os valores logo aqui em cima para substituir. 530 newtons menos 520 newtons, certo, gente? Então, o empuxo será de apenas 10 newtons, tá? Esse é o empuxo sofrido pela lata de refrigerante. E agora, no item D, ele fala assim: o peso de um cilindro de água de piscina cujo volume é igual ao da lata de refrigerante. Então, o peso do cilindro de água, o que ele quer saber? Ele quer que a gente considere qual é o peso de um cilindro imaginário composto por água. Que cilindro é esse? É o que tem o mesmo volume da lata de refrigerante, tá certo? Da lata de refrigerante. O peso de um cilindro que tem água da piscina. Então, vamos lá para a resolução desse exercício. Aí, gente, item D, né? Como eu tinha dito para vocês. Então, para começar, qual é o volume desse cilindro imaginário? Ou seja, o volume de líquido que foi deslocado. É o mesmo volume da latinha. É o mesmo volume da lata, tá certo? Ou seja, é de 350 gramas, tá certo? A densidade desse líquido ele indica ali em cima para a gente, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Quilogramas por metro cúbico, tá? E o que mais a gente pode fazer aqui? Ele quer que a gente calcule o peso, né? Bom, na aula a gente viu que o peso de um corpo é a massa vezes a sua gravidade. Mas se eu quiser mudar o parâmetro, aqui é a força-peso, né? Se eu quiser mudar o parâmetro, pode ser a densidade do corpo, volume do corpo, vezes quem? Vezes a gravidade, tá bom? Tá, isso aqui é a massa, né, gente? Ih, peraí. Deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui de asneira. Tá? Isso. Espera aí que eu fiz alguma asneira aqui. Não dá para ir por esse caminho. Vamos retomar aqui, ó.
ele me deu a informação de massa da lata, não de volume. Ó, eu fiz besteira aqui e pus o volume. Daria para achar? Não, porque ele não dá a densidade da lata, tá bom? Então, peraí que eu vou ter que retomar isso. Vamos pegar uma folha limpa para continuar. Aí, gente, ó, retomando. Como ele não me deu o volume, né? Eu fiz confusão aí. Lembra que a gente discutiu em aula também, ó. Se eu tenho isso aqui, ó. Se eu conheço essa altura e eu sei quanto vale essa superfície, ou essa área, né? O volume do corpo vai ser a superfície vezes a altura, tá? E essas duas informações foram dadas, porque a lata tem uma altura, ou melhor, uma superfície de 50 centímetros quadrados. E a altura dela é de 20 centímetros. Consultem lá a figura. É de 20 centímetros, tá? Passando tudo para o sistema internacional. Essa transformação aqui a gente já havia feito. Essa aqui é tranquilo, é 0,2 aqui metros. O volume da lata é de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Então, o volume da lata foi encontrado. O volume da lata, não. O volume do cilindro de água que ocupa o mesmo volume da lata, tá? Então, esse aqui é o volume da água, tá certo? Agora, vamos lá. Quem é o peso, força-peso, dessa porção de água? Vai ser o seguinte, o que a gente discutiu ali agora de pouco. Vai ser o volume do corpo vezes a densidade do corpo vezes a gravidade. Então, a força-peso que está atuando na água é o volume do líquido deslocado vezes a densidade do líquido deslocado vezes a gravidade. Opa! Que expressão é essa, gente? Que expressão é essa? Exatamente. Essa é a expressão do empuxo. Mas não vamos adiantar, não. Vamos dar spoiler para vocês. Então, a força, peso que atua sobre a água vai ser volume, 10 a menos 3. Densidade, 10 a terceira. Gravidade, 10. Quanto vai dar o peso? 10 newton. Veja que eu simplifiquei a unidade de medida. Tá certo? Então, a força-peso deslocado da água que é deslocada, ela é exatamente igual ao empuxo. E a expressão de cálculo é igual ao empuxo, né? Volume do líquido deslocado, densidade do líquido, vezes a gravidade é o empuxo, tá? E veja como isso dá certo. Havíamos calculado no item anterior que o empuxo era 10 newtons, tá? Era 10 newtons. E agora no item D, eu nem vou mudar a tela, no item E, né, ele fala assim, caso essa lata seja abandonada, ela flutuará, afundará ou permanecerá onde ela está. Então, só comparar. Quem é o peso? Quem é a força-peso da lata? É a massa da lata, que ele chama de C, vezes a gravidade. Então, a força-peso que atua na lata é de 0,350 kg, ele deu 350 gramas, já converti, multiplicado por 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a força-peso que está atuando na lata é de 3,5 newtons. Bom? 3,5 newtons. Aí a gente faz o desenho. Está aqui a nossa latinha. Para cima, na forma de empuxo, nós temos 10 newtons. Para baixo, na forma do peso, nós temos 3. Aqui, né? Força-peso. Nós temos 3,5 newtons. Aí ficou fácil de dar resposta, né? Então, essa lata vai subir, né? Ele pergunta, ela flutuará, afundará ou permanecerá onde está? Ela vai flutuar, porque a resultante das forças
a resultante das forças é para cima e vale 6,5 newtons. Então essa lata vai subir e flutuar. Joia? Então encerramos aqui esse exercício. Espero vocês no próximo.